Fala Dev, beleza? Mike Brito na área para mais uma Masterclass aqui no nosso canal. E olha só, hoje nós vamos falar sobre SaaS. Você já sabe o que é SaaS, se você está começando, né? A gente vai fazer um vídeo bem guiado para quem está começando. Sempre que eu venho aqui no canal, eu venho trazendo conteúdo para quem está começando, tentando entender coisas novas do mundo da programação. E SaaS é uma coisa que vai ajudar muito. Aqui está escrito, é o slogan deles, né? CSS com superpoderes. Esse é o SaaS. Por que o SaaS então? Porque ele vai servir para a gente simplificar e organizar nossos códigos CSS. Lembrando, óbvio, que o CSS é o cara responsável por fazer o design da nossa página, a beleza da nossa página, ok? Então, a gente tem momentos da nossa aplicação que tudo começa a ficar um pouco desorganizado, muito grande códigos, então o SaaS veio para resolver essa questão também. Manutenção, rapidez na hora de criar, o reuso de código, né, para a gente não ficar repetindo várias coisas no código, tudo isso a gente vai ver aqui, além da maior compatibilidade que ele tem com múltiplos navegadores, tá? Então, ele automaticamente, quando a gente vai escrevendo na sintaxe dele, ele vai convertendo aquilo para CSS, e isso é um tipo de CSS que vai servir para vários navegadores. Então, a gente vai usar o SaaS basicamente para programar em CSS. A gente vai ter variáveis, funções, repetições, ifs e elses e outras coisas mais, né? Então, o que é o SaaS, Maicão? SaaS significa, é um acrônimo para Syntactically Awesome Style Sheet. Difícil falar essa palavra, né? Syntactically Awesome Style Sheet, ok? É um pré-processador CSS. O que é um pré-processador, então? Ele significa que a gente vai escrever na linguagem dele e ele vai depois compilar, processar, ele vai transformar aquele nosso código em CSS puro. Então, tudo bem? Daí a gente vai ter poderes para o nosso CSS. Ele então vai compilar a estrutura de código .scss ou .sas para CSS, tá? Na aula a gente vai usar o .scss porque é uma sintaxe bem mais próxima do CSS puro, apesar de você poder usar o SaaS também, que é uma versão um pouco mais antiga, ele é um pouquinho diferente a escrita, mas a gente vai fazer como .scss, tá? Então o que a gente precisa fazer para começar a codar, né? Para usar ele, a gente pode ou instalar ele globalmente na nossa máquina usando npm i -g SaaS, tá? O -g lembrando que é de forma global, o i é por quem vai instalar e vai instalar o SaaS. A gente usa o Node Package Manager. Se na sua máquina não funcionar assim, você coloca sudo na frente, porque daí ele vai funcionar legal. Lembrando que você vai precisar ter instalado na sua máquina o Node, tá? Para poder usar o npm também. Ou então você pode instalar uma extensão no VS Code, que é o Live SaaS Compiler. Aí no caso você não vai precisar do Node, porque esse cara vai fazer pra gente essa compilação, né? Ele vai transformar esse código SaaS o código SCSS em CSS puro, tá? Esse SCSS significa SASS CSS, né? Então os caras escrevem SASS CSS. Então vamos lá, vamos codar, né? Já falei bem a base mais ou menos para você. Então se você está com um projeto que você está com um código de CSS muito grande, ou você já quer começar a aprender CSS de uma maneira um pouco mais inteligente e programática, SaaS veio para isso, beleza? Ok, então vamos lá, vamos organizar nossas pastas e fazer todas as ideias que a gente tem que fazer. Antes da gente começar nesse passo a passo, que esse vai ser um passo a passo para a gente entender como que funciona tudo SaaS, eu vou começar fazendo pequenininhos passos para você, tá bom? Para você entendendo, você que está começando, entendendo aos poucos isso daqui. A gente vai usar depois esse projeto aqui, esse repositório, que está lá no YouTube da Rocket, tá? Sobre responsividade. Depois você vai ver, a gente vai usar ele para poder aplicar tudo que a gente vai aprender do SaaS agora. Eu vou começar abrindo o nosso Visual Studio Code e aqui a gente pode começar algum projeto, né? Então eu vou começar um novo arquivo e aí eu vou salvar esse arquivo. Então eu vou só habilitar o modo de screencast aqui, porque daí ele começa a colocar algumas teclas de atalho aqui na tela, ó. Por exemplo, essa teclinha. Por exemplo, quando eu colocar Ctrl S para poder salvar o arquivo, né, você vai ver que eu estou colocando ali, na verdade, Command S no Mac, Ctrl S no Windows e Linux, tá bom? Então, legal. Aqui eu vou pegar uma pasta qualquer, que pode ser documentos. Aqui eu vou criar uma nova pasta e vou chamar de SaaS, tá? E aqui a gente vai aprender nosso SaaS. Vou começar aqui com o index.html. Vou salvar, então esse aqui é o index da nossa página. Aqui só para ficar mais interessante, eu vou abrir essa página, tá bom? Então eu estou abrindo o terminal aqui, naquela pasta que está em Users, aqui para mim está em Users Documents, tá? Eu vou entrar na pasta SaaS,
tá? Eu uso esses atalhos aqui, ls, cd, né, cd, isso aqui porque eu estou no ambiente Unix, no Mac. No Windows é um pouquinho diferente a navegação, né? Para listar, por exemplo, você vai usar o dir, para navegar, funciona até como cd e tudo mais. Mas o que eu vou fazer aqui, na verdade, é abrir essa pasta SAS com code. Quando eu faço assim, code ponto, ele vai abrir um novo Visual Studio Code para mim, com essa pasta aberta aqui no cantinho, né? Você tá vendo aqui? Pasta SAS e o meu arquivo index.html aqui no canto, tá? Vou abrir aqui, tudo legal. Eu vou começar instalando a extensão que eu falei para você. Aqui a minha já está instalada, Live SAS Compiler. Essa extensão que você vai procurar, você vai instalar na sua máquina. A minha já está instalada, tudo bem? Quando você for instalar a sua, é só você pegar, eu vou desinstalar aqui para você ver como que funciona. É instalar e aí ela já vai estar funcionando. E também eu instalei aqui, um outro plugin aqui de SAS, que ele me ajuda a formatar o meu código SAS, Formatter. Vamos ver quais são as minhas extensões instaladas. Eu posso fazer assim, ó, Installed. Aí ele mostra as extensões instaladas, essa aqui, ó, SCSS Formatter, tá bom? Esse é o cara. Instala esse cara também. São duas extensões que você vai instalar que vai te ajudar a acompanhar a aula com mais fluidez, tá ok? Então, voltando aqui para a parte do index aqui que eu preciso, vou abrir aqui o index, né? E vou começar o index de uma maneira bem tranquila. Eu coloco a exclamação e dou um enter, que ele já faz tudo para mim aqui, porque eu já salvei como index.html. Então o Emmet, né, que ele ajuda a criar isso aqui, imagina que é uma inteligência artificial aqui que ajuda a criar tudo isso. Beleza. O que a gente precisa então entender para começar a funcionar esse SAS na nossa aplicação? Primeiro, eu posso colocar aqui o link como CSS, e aqui eu vou chamar de uma pasta de nome CSS, eu vou chamar um style chamado main, tá? main.css. Então, normal. Tudo que eu preciso é criar uma pasta, e dentro dessa pasta aqui, de nome CSS, eu vou criar um novo arquivo chamado main.scss. Olha que interessante, tá? Esse é o arquivo que eu estou criando. Ok, aqui eu posso começar a escrever um CSS normal. Por exemplo, body, eu vou colocar um background color de, por exemplo, 715 9C1. Que é a cor de fundo. Quando eu faço isso, nada aconteceu ainda na minha aplicação, mas eu posso agora começar aqui a rodar na minha aplicação. Olha, já tenho que habilitar de novo o Screencast Mode aqui. Então aqui, com essa tecla de atalho, no Windows e Linux Ctrl Shift P, no Mac aqui Command Shift P, eu vou vir aqui em Live SAS, Watch SAS. Quando eu faço isso, ele abre aqui para mim. E olha só que interessante, ele já criou dois arquivos para mim. Esse .map a gente não precisa se preocupar, isso aqui tem a ver com a inteligência dele. O que a gente vai pensar e olhar é esse main.css. Primeira coisa que a gente pode ver aqui é que ele faz um arquivo bem compactado para a gente. Tá? Eu vou desabilitar essa compactação do arquivo, abrindo aqui os meus settings, né? Então settings em JSON, e aqui eu tenho algumas opções de SAS. Vamos focar aqui nessas opções que a gente tem. Olha aqui, esse Live SAS Compile, ele que está fazendo para mim a ideia de comprimir ou fazer o compress dos arquivos, tá? Eu tenho como mudar isso aqui para alguma outra opção, por exemplo, como Expanded. Expanded vai simplesmente mostrar para mim todo o arquivo da maneira que eu estiver escrevendo no SCSS. Expandido assim, ó, nesse caso está expandido, tá vendo? Nesse outro caso ele estava compressed, comprimido, né? Então tranquilo, só mudando isso daqui já está tudo certo. Eu posso voltar para cá e qualquer alteração que eu fizer aqui e salvar e voltar no main CSS, ele vai estar sendo atualizado. Então eu vou deixar esse main CSS aqui embaixo para gente, tá? Para a gente sempre ir olhando o que é que está acontecendo a cada interação que a gente faz no SCSS. Legal? Então eu já tenho aqui funcionando. Uma coisa que eu vou fazer aqui para gente, eu vou abrir o meu Hyper, vou entrar na pasta do projeto que está em Users, Launchbase Documents, CD SAS, SAS, beleza? Aqui eu vou rodar essa minha aplicação, então eu tenho que ter o index.html aqui, eu vou rodar com o npx. Se você já tem instalado então na sua máquina o Node, então o npx também já existe na sua máquina, e aí eu vou chamar aqui o Light Server. Se você quiser instalar globalmente também o Light Server, npm i -g Light Server, aí você vai rodar ele
Light Server assim, tá? Aí se você fizer isso, você pode rodar direto como Light Server. O meu não está instalado global, por isso que fica vermelho no meu terminal. O meu terminal é todo configurado de uma maneira um pouco diferenciada, tá? Então não se preocupe com cores se o seu tiver um pouco diferente disso. Então o que eu vou fazer? Entrando na pasta, eu vou rodar com o npx Light Server. Então o npx ele vai baixar para mim o Light Server na minha máquina e vai começar a rodar na porta 3000, e daí você vai ver que ele vai abrir aqui daqui a pouco, a minha aplicação, que é aquele index.html. Tá? Então, na pasta correta, o index.html já está aberto aqui. Legal? Agora, para eu não precisar ficar indo e voltando para cá e para lá com esse navegador, eu vou voltar aqui no Hyper, vou abrir uma nova tab e eu criei aqui para gente uma aplicaçãozinha bem simples, Simple, deixa eu lembrar o nome dela, Simple Web View. Tá? Eu só rodo ela aqui e ele vai fazer para mim um navegador aqui que vai ficar por cima da minha aplicação aqui. Tá bom? É somente estou te atualizando, porque muita gente pergunta, né? Como que você fez tal coisa? Como que você fez XYZ? É assim que eu estou fazendo. Então, esse daqui, ele fica automaticamente, é um navegadorzinho que eu criei, que ele fica olhando a porta 3000. Muito fácil de fazer isso daqui, tá, gente? Vocês podem fazer com Electron isso daqui. Ele fica olhando a porta 3000, e aí, toda vez que houver atualização, por causa do Light Server, tá? Que ele fica rodando aqui também, observando a pasta. Cada vez que houver alteração na pasta, ele faz um reload pra gente no localhost 3000, tá? Então, esse navegadorzinho fica olhando sempre essa pasta. Me desculpa até demorar um pouquinho nisso daqui, mas é bom situar para que não haja dúvidas do que está acontecendo aqui, tá bom? Legal, então aqui a gente vai observar o CSS compilado, ou seja, o CSS transformado, e aqui a gente vai olhar o CSS como SCSS, como que a gente pode usar diversas ideias para essa tecnologia aqui, tá? Então a primeira coisa que eu quero mostrar para você é a ideia de você poder importar ou exportar arquivos, tá? Então, por enquanto, eu tenho só o main SCSS aqui. Antes de eu começar ali, nessa parte que eu vou te mostrar a ideia mais básica de todas, que já existe no CSS, tá bom? Que é a ideia de você fazer variáveis. Então, enquanto no JavaScript você poderia fazer variáveis tipo let, nome da variável, por exemplo, text color, e aí você colocaria aqui alguma coisa, né? Igual a alguma coisa. Tá? No JavaScript, aqui no CSS, com SCSS, ao invés de você usar let, você pode usar o $, e aí já agrupar junto aqui, ó, text color, você já deixa junto aqui o nome da variável. Então todas as variáveis vão começar com essa opção aqui do $, e aí o nome da variável na frente. 2 pontos, porque é o jeito CSS de se fazer as coisas e dar valor para as coisas, né? Então eu vou falar que o meu texto, ele vai receber cores brancas, ok? E vou segurar assim. Aí, se eu vier aqui para o nosso index.html e colocar um texto aqui no body, tá? um texto qualquer, o meu texto vai estar com a cor padrão, que é a cor preta, ok? Deixa eu aumentar um pouquinho isso daqui e ver se dá, não dá. Beleza, então o texto vai estar com a cor padrão, que é preta, mas se eu vier aqui e colocar um color no body, color, como text color, tá? E salvar, ele simplesmente mudou já para a cor branca. Então, nada mais, nada menos do que uma variável onde eu posso mudar aqui a cor agora, para a cor que eu quiser, por exemplo, orange, e ele vai mudar a cor do meu texto através da variável. Tudo bem? Então, essa é uma coisa que já tem no CSS moderno, a gente não precisa se preocupar, mas a grande questão é que ele vem fazendo isso daqui pra gente de uma maneira SaaS de se fazer, tá bom? Antes, quando ainda talvez não tinha chegado no CSS as variáveis, fazia sentido, mas variável é só a pontinha do iceberg. A gente tem bastante coisa para ver aqui no CSS. Então, eu quero te mostrar como organizar arquivos e pastas e como importar alguns CSS, tá bom? Com SaaS. Então, olha só, abrindo aqui, eu coloquei a minha pasta CSS e eu posso então vir criando arquivos separados, tá? Colocando underline, por exemplo, e aqui eu vou colocar como main, o main já tem ali, né? Já está ali, eu vou colocar isso aqui como base.scss. Quando eu faço isso, coloco um underline na frente, significa que eu estou pedindo para o SaaS não compilar esse cara aqui. Ele só vai ser compilado se eu importar ele aqui, tá? Então, se eu vier aqui e usar o @import,
né, eu posso chamar o base e só dessa forma também. Não coloco underline na frente e não coloco ponto .scss também não, tá bom? Porque assim é o jeito dele de fazer, ponto e vírgula sempre no final, no SAS e também no CSS sempre ponto e vírgula no final, tá bom? Para não esquecer. Quando eu faço isso, então eu estou importando um arquivo de outro lugar. Tá? Então essa é uma estratégia muito boa, porque à medida que vai crescendo, e você vai ver daqui a pouco, quando a gente for aplicar tudo isso que a gente está conversando agora num projeto real, você vai ver que isso daqui tudo vai fazer muito mais sentido. Então assim eu posso separar alguns componentes. Tá? Então aqui eu estou importando base e nada mudou, mas se eu caso leve isso daqui para o base e salvo, você vai ver que ele vai puxar tudo para mim do base. Legal? Então aqui eu só fiz no main só a importação do base. Beleza, esse é um detalhe de import, organizar os arquivos, né, em pastas, você pode organizar ali e depois fazer os imports, legal? E aí você aprendeu a usar os partials, a gente chama esses carinhas aqui, underline o nome do arquivo que eu vou querer, ponto .scss, eu chamo ele de partials, ok? Agora a gente vai aprender um outro detalhe que é chamado de encadeamento. Como que funciona o encadeamento no CSS? Eu vou vir aqui no SCSS, no SAS, né? Então eu vou vir aqui, eu vou criar aqui um H1, tá? Vou falar aqui um título e vou criar deixa eu ver, vou criar uma div container e aqui teremos, quem sabe, um P, alguma coisa, tá bom? E aqui a gente tem uma estrutura básica, deixa eu só abaixar isso aqui, que dá pra ver ali. Deixa eu ver se eu fecho isso aqui um pouquinho. Acho que é o mínimo que tá. Ou posso fechar isso aqui também. Bom, então ele aqui está escrevendo normal com o CSS. Então lembra sempre que ele está puxando na minha página no index o main CSS compilado, né? Então se eu ficar olhando aqui o main CSS compilado, tá assim. Show de bola. Então agora eu vou mostrar a ideia do encadeamento. Como que a gente faria em CSS se eu quisesse pegar a div P que está dentro da container? O que eu faria aqui? Eu faria ponto container P e ali, a tag P, né? Então na tag P eu colocaria, quem sabe, uma cor white, uma cor branca, tá bom? Então olha ali, fui e mudei ela. Agora com o encadeamento que a gente tem no SAS, a gente pode fazer de uma maneira um pouco diferente. A gente pode usar o container, tá? E no container eu vou colocar a cor branca, normal. Agora no P eu posso colocar ele aqui dentro desse escopo aqui. A gente chama, deixa eu tirar aqui, a gente chama então esse abre e fecha aqui de escopo. Então a gente está num escopo do container e todo o P que existe dentro do container irá receber cores blue, cores azuis, tá bom? Então apesar do container estar falando que a cor é branca, o P dentro do container será blue. Blue. E aí se você olhar aqui comigo, o compilado, olha só que interessante, o container tem a cor branca e o container P, do jeitinho que eu mostrei para você, que dá para que a gente faz a ideia de acesso em cascata, né, ou essa ideia de um encadeamento, a gente consegue então colocar uma nova cor, tá bom? A princípio não é uma coisa tão assim absurda de interessante, mas eu posso te garantir que isso daqui vai fazendo muito mais sentido quando você vai podendo fazer esse encadeamento e trabalhando com os escopos. Vamos dar mais uma olhada na ideia do escopo? Se eu criar aqui uma variável aqui de nome, por exemplo, text white, eu estou acabando colocando o nome da cor, mas não é legal isso, eu vou colocar como text color 2, tá? E aqui a cor será branca. Veja bem, então tá tudo bem se eu deixar essa cor aqui, ou se eu tirar você já sabe que ele vai sumir e vai ficar só esse cara aqui. Você percebe que as variáveis não estão sendo aplicadas. Agora, se eu quiser usar esse text color 2 aqui fora no body, tá, eu vou ter um erro de compilação, ele já explode para mim um erro aqui. Por quê? Eu não tenho, isso aqui não funciona para mim, eu acessar uma variável que está no escopo diferente. Então essa variável só existe dentro desse escopo do container. Tá? Enquanto essa variável existe no escopo global, ou seja, na minha aplicação inteira existe essa text color. Então a text color eu consigo usar aqui dentro se eu quiser. Ó, text color aqui dentro, tá bom? Deixa eu só tirar aqui esse text color 2, porque senão ele vai ficar falando sempre que eu estou errando, né? Então vou tirar aqui, vou fechar aqui. Beleza, ó, salvei. Agora sim, o container P está recebendo essa variável global aqui. E se eu criasse aqui então a text color como blue, dentro então desse escopo aqui, você percebe que o text color foi sobrescrito. Essa variável foi sobrescrita e ela só existe dentro desse escopo aqui.
Show de bola. Então, aprendemos mais 2 coisinhas aqui. 3 coisinhas. Encadeamento, variáveis já aprendemos e escopos também. Beleza? Agora a gente pode dar uma olhada como que funciona a ideia dos mixins, tá? Mixins seria uma ideia de agrupamento de declarações que podem ser reusadas. A gente usa com mixin para criar e include para chamar essas criações, tá? Então vamos pensar num caso de uso bem tranquilo aqui. O caso de uso que eu vou pensar aqui com você é o seguinte: eu vou criar um mixin aqui com @mixin, certo? Eu vou já dar uma fechada nesse aqui da lateral, tá bom? Depois a gente volta com ele. Aí a gente foca aqui com mais facilidade. Então o mixin vai receber um nome aqui, por exemplo, como box, eu vou chamar de box shadow. Veja que ele tem uma característica de função, tá vendo? Muito semelhante ao que a gente vê no JavaScript. Legal? Só que aqui, na verdade, o nome disso é mixin e ele tem então uma estrutura, um agrupamento de CSS aqui. Por exemplo, eu vou fazer o agrupamento de um box shadow, tá? E nesse box shadow eu vou colocar, sei lá, 2 pixels, 2 pixels, 4 pixels menos 2 pixels, RGB alpha. E aqui eu posso colocar a cor que eu achar interessante. Eu vou colocar esse orange aqui, que é o text color, né? Text color, tá? E o alpha que eu vou deixar é em 0, vou fazer assim, ó, 0.6. Tá? Então eu criei um cara chamado box shadow. Opa, faltou só eu salvar certinho aqui. Criei um cara chamado box shadow, já temos um erro aqui, porque eu acabei deixando a chave color aqui. Na verdade ele só me sugeriu, olha, você tem que passar a cor e você tem que passar o alpha. Então eu acabei deixando a chave, essa chave eu não preciso. Pronto, aí ele já vai fechar aqui para mim, legal. Então legal, gente, olha, eu tenho o box shadow, agora eu posso reusar isso aonde eu quiser na minha aplicação. Então supondo que no container eu defino aqui uma largura nele de 200 pixels, uma altura de 200 pixels, um background color branco, vou salvar para ver se ele faz uma caixa. Beleza, ele fez para mim uma caixa. E eu quero colocar agora a ideia do box shadow nessa caixa aqui, tá? Nessa caixa container. Então eu posso simplesmente importar com include, e aqui eu chamo o nome do mixin, que é box shadow. Ok? E salvo ele. Aqui tem uma pequena shadow aqui, dificinho de ver, mas eu posso, quem sabe, até aumentar um pouquinho ela, e aí você vai ver ela comigo melhorando aqui. Já aumentou um pouco mais. Se eu tiro esse cara daqui, vou deixar como 1, você vai ver ele com muito mais facilidade. Então, veja, eu passei o box shadow e eu poderia passar variáveis aqui para dentro também. Supondo que aqui eu passo a color, né, para que eu mude a cor no momento que eu quiser. Então eu vou trocar esse por color, e aqui no box shadow eu vou passar a cor que eu quero. Nesse caso, vou passar, pode ser RGBA, eu vou colocar como 0,000 e 0.6 e vou salvar. Olha só, então eu tenho agora uma box shadow, opa, ponto e vírgula aqui, senão vai ter problemas. Então eu tenho uma box shadow que eu posso incluir aonde eu quiser e usar quantas vezes eu quiser. Então se aqui nesse P eu fizer um background color de red, por exemplo, e deixar no P uma altura, um height de 100 pixels, height de 100, width de 100 também, eu vou salvar. Então eu tenho ali e quero aplicar o box shadow aqui. Vou aplicar o box shadow aqui e vou salvar. Tá? Ele aplicou ali também. Percebe? Então olha, se você olhar agora o compilado, vamos aumentar um pouquinho para você ver o compilado, tudo que ele fez pra gente aqui no compilado. Ele fez então o body, tranquilo, até aqui a gente já tinha visto. Olha só como que ele já deixou o box shadow aqui. Então ele já trouxe com uma estratégia mais inteligente para o uso do box shadow e já fez tudo do jeito que ele tem que fazer. No P também ele veio e adicionou o box shadow pra gente, colocando mais ideias aqui, né? A gente usou só o box shadow normal, mas ele veio e colocou o WebKit também. Legal? Então ele vem com uma certa inteligência dentro dele, sabendo que é que ele precisa colocar a mais para fazer mais sentido ainda. Então nós temos aqui até agora um CSS bem compiladinho aqui, tá? E aqui um CSS bem elaborado, fazendo reuso de algumas ideias conforme haja necessidade. Então beleza, entendido isso, tá fácil, né? A gente entendeu então o mixin, como que cria o mixin,
muito semelhante à função, ao invés dele retornar alguma coisa, depois a gente vai ver função também, tá? Que aqui a gente tem função, tem parte de retorno. O mixin ele não vai chegar a retornar, ele vai chegar a incluir, tá? Então imagina que isso aqui é um pedaço, um atalho para algum bloquinho de configurações CSS que eu posso incluir, usando o include, aonde eu quiser, tá? Fica pensando assim que é facinho de lembrar depois. Beleza, toda hora vai ficar aparecendo esse cara aqui. Deixa eu tentar mudar a configuração para cá, pronto. Aí a gente consegue ver aqui. Bom, mixins, em termos de mixins, está entendido, não tem realmente assim, não tem muito segredo do que a gente está fazendo para os mixins, tá? Agora a gente pode partir para algo um pouco mais diferente, quem sabe condicionais, né? Então, condicionais, Maicon, sim, a gente também pode usar condicionais aqui, isso é muito legal. Exemplo, eu vou fazer aqui um novo mixin. Nesse mixin eu vou chamar ele, por exemplo, de bold, ou make bold. Então faça negrito, né? E aqui eu vou passar um boolean. Então eu posso passar um true ou false no mixin também. Porque daí, no meu if, olha só, @if, então você já percebeu que várias das palavras-chave que a gente tem usado aqui, a gente coloca o arroba na frente. Percebeu, né? Muito interessante. Então, se, né, o meu boolean, tá difícil aqui. Se o meu boolean for igual a true, eu posso fazer uma sequência de códigos aqui. Legal? Então essa sequência de códigos pode ser o font weight como bold. Então eu estou falando para fazer bold ou não fazer bold. Então o texto que está aqui dentro, se eu quiser que ele faça o bold, eu posso fazer o include make bold. E se eu passar true, ele vai fazer ser negrito o texto. Então o texto ficou em negrito. Se eu passar false, o texto não será em negrito, voltará a ser normal. Legal? Então tanto faz se eu colocar sim ou se eu colocar sem, tá sem negrito. Mas se eu colocar um true, ele vai fazer negrito. Tá? Isso aqui é para você ver passando variáveis do tipo boolean para dentro do mixin e você ver também como que funciona o if. Bem tranquilo, né? O if também funciona legal. Vamos supor que você queira trabalhar com uma ideia de fazer umas caixinhas de alerta, por exemplo, né? Geralmente a gente usa caixinhas de alerta. Você poderia mudar isso aqui, por exemplo, para text, vou fazer como text effect. E aqui a gente vai passar variável, valor, né? O valor, então, quando o valor for igual a danger, por exemplo, então perceba que eu estou passando texto e o texto eu não coloco entre aspas como eu faria no JavaScript. Então isso é bem interessante notar. Então se o valor for do tipo danger, eu posso falar que a cor é vermelha. Então cor red. Tá? Aí eu posso usar um else if. Olha que legal. Também posso usar um else if. Então se a variável tiver o valor de alert, então o color será yellow. Então uma ideia de alert. Legal? Posso fazer assim, outra coisa, deixa eu ver que eu já errei alguma coisa. Quando ele explode assim pra mim é porque eu errei alguma coisa, tá? Aí eu posso olhar o que é que eu tô errando aqui. Então, yellow color me parece ok. Daqui a pouquinho a gente vê o que é que possa estar faltando aqui. E por fim, else. Então se não for nenhuma das duas condições acima, faz com que a cor seja black. Salvei. Então deixa eu só ver o que é que tá o erro aqui. Tá falando que o mixin make bold não existe. Ok, é verdade, não existe. Eu mudei ele para text effect. E aqui eu estou chamando o mixin make bold. Agora, na verdade, eu vou fazer como text effect. Então se eu mando um danger, ele vai ficar vermelho, com vermelho vai até sumir ali, né? Então eu vou só tirar essa cor de fundo, vou mudar ela para um gray. Pronto, o texto está vermelho. Se eu falo que o efeito de texto que eu preciso é de alert, salvar, ele vai ficar amarelo. E se eu falar que é, por exemplo, none, ou seja, eu estou passando um valor qualquer, o valor qualquer vai cair lá no else, que é o valor preto. Bacana? Que é a cor preta. Então, um if mais bem elaborado dentro de um mixin. Legal? Você pode usar ifs também dentro de funções. Quando a gente chegar em função daqui a pouquinho, você já vai dar uma olhada como é que funciona as funções. Beleza, então, se a gente voltar aqui, mais um checklist, condicionais. A gente está passando rápido em cima das ideias, porque daqui a pouquinho a gente vai refatorar o projeto inteiro, tá bom? E aí a gente vai ver isso sendo aplicado. Mas você viu que não, você percebe que não tem muito segredo. Só se você realmente nunca mexeu com CSS
e nunca mexeu com programação, é que você vai estar um pouco perdido. Mas se você já programou um pouquinho, já entendeu as bases da programação, as bases de sintaxe, né? Cada linguagem tem um jeito de escrever, tá? E cada linguagem tem... Você percebe que a lógica é a mesma para tudo, né? Então, beleza. Só o jeito de a gente escrever que a gente acaba vendo aqui. Então, a gente pode ver uma ideia agora de repetições, né? Como que funcionaria repetições. As repetições, nós temos diversas repetições, tá? Eu vou começar assim, ó, limpando tudo que a gente já viu até agora, não tem problema. Voltou a ser tudo vazio, né? Pra gente poder focar aqui, ó, CSS tudo vaziozinho. Se eu vier aqui, por exemplo, nessa parte aqui do texto, e falar que a classe que eu quero nesse texto aqui, ó, seja igual ao text-1, tá? Alguma coisa, e vou repetir isso algumas vezes. E aqui o text2, text3, text4, text5. Legal? O que eu vou querer fazer? Eu vou querer criar uma classe do tipo text traço. Isso daqui vai ser dinâmico, tá? Essas classes serão criadas dinamicamente através da estrutura de repetição. Legal? Vou fazer a estrutura de repetição mais básica que existe, que é o for. Então, @for. E aí o for a gente tem duas maneiras de usar ele. A gente pode criar então uma variável de nome i. E aí eu falo from 1 through, olha só, through 6, por exemplo. From 1 through 6. Melhor, through 5. Né? Porque você está vendo que a gente vai fazer um loop de 1 até 5. Então, o i vai valer 1 na primeira vez, aí ele vai rodar de novo, vai valer 2, rodar de novo, 3, 4, até chegar ao 5. Quando chegar no 5, ele para de fazer repetição. Tá? E aqui eu vou criar a variável de forma inteligente. Então, era text traço alguma coisa, né? Aqui eu tenho como usar um jeito de fazer uma troca para a variável. Não é simplesmente eu chegar e colocar a variável aqui que vai funcionar, tá? Eu preciso colocar uma hashtag, abrir e fechar esse bloco aqui, tá? E aqui dentro eu coloco a variável i no caso. Então significa que esse valor aqui vai ser sobrescrito por 1 a primeira vez, 2 a segunda, 3, 4 até chegar ao 5. E aqui então eu posso fazer uma ideia de text size, por exemplo, como 15 pixels vezes, olha só que interessante, eu também posso usar uma ideia font size, né? No text size não existe, font size. Eu também posso usar uma ideia matemática aqui, por exemplo, eu vou fazer 15 vezes o i, tá? Vezes a variável i. Então cada vez que ele entrar, o texto vai mudar de tamanho, tá? Vai mudar até chegar no 5. Show de bola? Olha só como que ele criou aqui pra gente o compilado, ó. Text 1, font size 15, text 2, ou seja, pegou 2 vezes 15, font size 30, exatamente o que a gente fez aqui. Então você viu aqui uma ideia de criar seletores de uma maneira mais dinâmica, né? Então você tem o through, eu falei que você tem dois tipos de for, e você tem também o to. Então through e o to. O to, na verdade, ele vai até... Aqui ele iria até o 4, tá? Porque ele não pega o último cara aqui. Então se eu salvar, se eu olhar aqui, você vai ver até o 4. O 5 não vai pegar. Então, eu querendo que faça 5, eu posso colocar aqui, se for do to que eu quero usar, 6. Tá bom? Então de 1 até o 6, sendo que o 6 não é contado. Agora, o through, escrevi errado. Through, é difícil escrever essa palavra. Às vezes o to vai ser mais fácil, né? Porque é mais fácil de escrever. Então vamos lá. Through, assim, 5. Pronto. Beleza? Então aqui ele vem até o 5. Só para ficar nessa ideia aqui. Tá? Essa é a ideia do for, bem tranquilo, né? E temos também uma ideia do each, que seria a ideia do for each, para cada. Então, para cada, ele vai trabalhar como se fosse no JavaScript também, a ideia de ter um array, ou uma coleção de alguma coisa, tá? Então, eu vou criar uma coleção aqui de colors, por exemplo, e na coleção, no array, no JavaScript, eu criaria assim, né? E viria colocando os valores e tal. Aqui, a gente cria de outra forma, a gente coloca esses caras aqui e começa a colocar as cores, por exemplo, color, aí você coloca a chave e o valor, blue. Aí você coloca de novo outra chave, color 2, red. Aí você coloca mais uma chave, color 3, tá? Só para fazer um exemplo, yellow. Você poderia colocar quantas você quisesse aqui, lembrando do ponto e vírgula no final, tá? O que é que ele está me avisando aqui? Deixa eu só ver se eu errei alguma coisa. Ah, sim, eu coloquei como @colors, não é a variável, né, gente? Então é o $colors. Beleza? Então, olha só, aqui tem uma coleção de cores, legal? Com chave e valor,
Tá legal? Então tá, agora eu vou querer fazer a iteração, eu vou querer girar, fazer o for para cada um desses caras aqui. Só que ao invés de eu usar o for, eu vou usar o each. Tá? Então, each. E como que funciona a ideia da escrita do each? Então, para cada, eu vou chamar de chave, eu vou pegar uma chave, tá? Vírgula, color in colors. Então, para cada color in colors, eu tenho que pegar a chave também. Então, pego a chave e pego a cor das cores. Note que eu preciso da chave, porque aqui eu criei como chave valor e eu preciso da chave aqui, tá? Para fazer funcionar legal. Então, se aqui eu vier criando, então, de maneira dinâmica, essa cor, color, então será assim, tipo blue, né? Ponto blue, tá vendo? Ponto red, ponto yellow, aí e traço text, por exemplo. Aí aqui eu vou colocar como color, pegando a variável color. Tá bom? Então, para cada um deles, ele vai criar para mim, olha aqui, ó, blue text, red text, yellow text. Bacana? Eu poderia mudar esses caras aqui também para cores assim, blue, red, yellow, ponto e vírgula. Aqui eu tiro o key. Nesse caso, não preciso da chave porque eu não tenho mais a chave, salvo e tudo funciona da mesma maneira. Tá bom? Então, se eu coloquei chave e preciso fazer da estrutura de chave valor, usando ele aqui dentro, eu preciso passar aqui, tudo bem? Se eu não vou precisar da chave, você vê que nessa meu bloco de código eu não preciso da chave, então eu faço da maneira mais simples possível. Isso aqui eu estou colocando numa variável, eu também não precisaria colocar na variável se eu não quisesse. Então, aqui eu boto a lista, tá? Aberta mesmo, e vai funcionar igual também. Tá? Então, voltando às ideias, olha só. Aqui tinha um color, pegando as cores, ou então de maneira de coleção, né? Eu tenho que passar aqui. Bem tranquilo, nada demais, tudo faz a mesma coisa. Aí, se eu quisesse, obviamente, aplicar aqui, né? Text, ali, ó, blue, text, yellow, text e red, text. Aí ele ia pegar cada uma das suas cores. Bacaninha? Então, beleza. Então, mais uma ideia passada aqui. Ó, repetições, né? Então, você vê que ele tem muito poder, ele dá muito poder ao CSS. Até então, se você não usou SAS na sua vida, e se você só usou CSS, com certeza você vai ficar tão impressionado quanto eu fiquei quando conheci o SAS. Simplesmente maravilhado. É muito legal. A gente pode usar também funções. Então, antes da gente fazer a nossa função, eu vou usar uma função que já existe, que é essa lighting. Essa função já existe, tá? Então, eu poderia pegar a cor aqui e fazer um lighting nela. Tá? Aí ele vai pedir para mim a cor e qual que é o amount do lighting. Então, se eu vier aqui no lighting e passar aqui color e falar aqui um light de 50, olha como que vai mudar isso aqui quando eu salvar. Fica olhando. Salvei e ele pegou e quase sumiu, não aparece mais, né? Também existe o darken, então eu vou escurecer 50. Olha só, ficou preto praticamente, né? Então eu vou voltar isso aqui para um número 10. Você vai ver as cores, elas um pouco mais escuras e no lighting um pouco mais clara, quer ver? Lighting. Sim? Esqueci já. Acho que é assim, isso. Ele ficou um pouco mais claro, tá? Então ele trabalhou com a cor, passando uma função que já está incluída nele, e aqui vai ficar a minha dica para vocês procurarem depois o SAS, a documentação do SAS. Eu vou deixar tudo naquele documento, tá? Esse documento que eu estou fazendo aqui eu vou passar para vocês depois. Então aqui dentro dessa documentação você vai ter muitas e muitas e muitas opções a mais do que a gente está passando aqui na Masterclass. Claro que a Masterclass jamais vai conseguir cobrir tudo que a gente tem de possibilidades. É simplesmente o início, né, a pontinha do iceberg. Tem muita coisa aqui. Show de bola? Então dá uma olhada depois, você vai ver aqui muitas módulos, enfim, você vai pirar, tá? Depois dá uma olhada nisso daí. Legal. Então, funções a gente vai construir daqui a pouco na hora de refazer a aplicação, tá bom? Como que funciona a ideia de herança agora? A ideia de herança é bem tranquila. Eu posso criar algum tipo de conteúdo aqui, por exemplo, vai flex. Então, flex vai ter um display, flex, e vai ter um align item center e um justify content center, tá? Então, o flex vai ter isso. E eu vou aplicar esse flex, por exemplo, no body. Vou chamar o body e vou fazer aqui um extend.
extend é o nome dele, flex, tá? Vou fazer isso, vou colocar uma altura aqui, um height de 100%. E aí você vai ver que ele vai aplicar, né, o flex aqui. Aí no caso, o flex básico que eu tenho é esse, mas depois eu quero usar um flex direction aqui, por exemplo, como column, para que ele fique alinhado na coluna. Fica um abaixo do outro, beleza? Olha só, então ele pegou daqui. Caso eu tivesse algum outro conteúdo dentro, por exemplo, esse container, né? Vamos supor que o container agora... aqui não vai valer a pena eu ficar repetindo tanto flex, mas você vai ver eu repetindo isso várias vezes. Então a ideia da herança é simples. Eu criei um cara do tipo normal, do CSS, e puxo ele para onde eu quiser. Aonde eu quiser, eu simplesmente chamo ele com extend. Então eu estou herdando essas funcionalidades para cá e depois eu venho mudando aqui. Obviamente ele segue o CSS padrão, tá bom? Então se eu vier aqui nesse align items e aqui eu sobrescrever o align items, é normal do CSS ser sobrescrito, né? Esse daqui tá vindo primeiro e esse daqui vem depois. Então o depois é o que manda, né? Então initial, ele vai fazer o initial, ok? Normal. Então ok. Feito essa parte, a gente tem quase chegando no final para poder então aplicar com um projeto um pouco mais complexo, tá? A gente tem agora a ideia de referenciar alguma coisa. Então, supondo que eu tenho aqui o P, ótimo, vou pegar esse P aqui mesmo, tranquilo, e vou fazer assim, ó. Eu tenho o P e o meu P, ele tem a cor white, tá bom? White não vai aparecer, vamos colocar uma cor red. Então todos serão vermelhos. Mas eu posso pegar o p-hover, poderia fazer assim, ó, p-hover, teria uma cor color blue. Então quando eu passasse o mouse em cima do P, ele viraria blue. Só que ao invés de eu colocar assim, eu simplesmente vou agrupar ele, porque eu já sei agrupar, né? Então eu vou colocar ele dentro do escopo do P, tá? Mas eu não posso colocar ele assim dessa forma, o hover aberto, que senão vai dar um nada, ó, ficou um espaço. Eu quero que o P fique grudado aqui, então eu coloco um E comercial. Quando eu coloco esse E comercial, ele simplesmente eu estou pegando e referenciando o P aqui. Então olha só, P juntinho, over, então eu posso passar o mouse e tá tudo certo. Então quando eu passar o cursor, pointer, só para ficar a mãozinha, né? Então olha que interessante. Beleza? Então veja bem como que ele fez aqui. Sempre observe, né, como que ele está compilando pra gente. Tranquilo? Então essa é a ideia de referenciar. Já vamos fazer bastante também. E no final vai ser fazer o arquivo ficar menor. Agora então, valendo, agora que a gente deu essa olhada por cima, bem devagarinho para quem é super iniciante, a gente agora vai aplicar para uma ideia um pouco mais avançada, tá bom? Nessa ideia mais avançada, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou fechar esse carinha, eu não vou usar agora. Eu vou abrir um novo projeto aqui pra gente. Tá, eu estou aqui em SAS, eu vou fazer um clone aqui, git clone, daquele repositório do YouTuber Masterclass Responsividade. Legal? Esquece esse carinha que tá pulando aqui. Isso aqui incomoda, né, gente? Tá, eu vou entrar no YouTube Masterclass Responsividade. Esse link eu também vou deixar ele disponível pra gente, tá? Mas ele é esse daqui que eu já mostrei pra você no começo, que a gente já fez numa aula de responsividade aqui no canal. E a gente vai transformar todo aquele CSS no braço que a gente tinha feito e a gente vai reorganizar ele agora com o SAS. Então vai ficar muito interessante. Eu tenho aqui uma pasta Final, né, que foi o momento final que eu fiz ele. Tá? E aqui eu vou abrir então no Code essa pasta nova. Então posso fechar aqui, vou reorganizar aqui, tá bom? Beleza. Lembrando de habilitar aqui o meu Toggle Screencast Mode, para a gente poder ir vendo os mouses assim e tudo mais. Ok, então você viu que no meu index, se você não fez, faça depois dessa aula, tá? Para você poder entender melhor. Você viu que eu deixei um link para uma ideia responsiva, um link para uma ideia geral e um link para uma ideia de print, de impressora. Tá? O que eu vou trabalhar primeiro, eu vou começar arrumando essa ideia geral, depois eu venho para isso daqui e a impressora eu vou acabar deixando aqui mesmo, tá? Vamos focar nesse daqui. Deixa eu só mandar esse cara para cima para eu ficar olhando de uma maneira melhor. Então, primeira coisa que eu vou fazer é criar uma pasta. Posso chamar de styles, posso chamar de CSS, do que eu quiser, tá bom? O nome não importa aqui. O que importa sempre depois vai ser a extensão e como que ela vai estar sendo executada. Então, vou mover. E aqui, ao invés de chamar de style CSS, eu vou chamar de main SCSS, tá? Do mesmo jeito que a gente fez. E como tudo é CSS, não tem problema.
tá? Não tem problema eu deixar tudo do jeito que eu deixei antes. Ele vai funcionar. Acredite em mim, aqui é só colocar aqui um css barra main SCSS. Opa, main CSS, tá bom? Porque daí ele vai ser compilado. Para ele ser compilado, eu começo então habilitando o watch Sass. Show? Então ele já está observando e já está em tempo real. Cada vez que eu mudar o meu Sass, ele vai compilar um novo main aqui. Vou deixar esse main aqui embaixo, mais uma vez, para a gente ficar olhando. Ele não está querendo abrir por causa disso, não tem problema. Vamos colocar aqui, aqui. Beleza. Então, o que eu vou começar fazendo? Primeira estratégia, né? Eu vou deixar esse aberto um pouquinho. Primeira estratégia. Esse tipo de import que a gente faz no CSS clássico, tá? Ele geralmente funciona com URL externa, né? Então você percebeu que o import que a gente faz aqui no Sass, ele funciona internamente. E eu vou tirar esse import daqui, porque isso daqui dá uma travadinha leve quando a gente está falando de velocidade na internet. Esse import padrão do CSS, ele não é uma boa prática assim para velocidade, tá bom? É muito mais rápido eu tirar aquele cara e colocar ele aqui, ó, como um link mesmo CSS, puxando a URL aqui. Isso daqui ele faz de uma maneira um pouco mais rápida, tá bom? Então já fica a primeira dica. Não tem a ver muito com Sass, mas só para te falar. Então aqui ele já mudou. Tá tudo aqui alterado do jeito que ele acredita que é o melhor jeito, tá bom? E eu vou começar aqui agora, então, organizando as ideias. Então, a primeira coisa que eu quero fazer quando eu olho bem o meu código, deixa eu tirar isso aqui só um pouquinho. Quando eu olho bem o meu código, algumas coisas aqui eu já tinha deixado um pouco organizadas. Por exemplo, o header tá tudo junto, tá vendo? Header, tem muito header aqui junto. Então, eu vou pegar tudo que é header. Inclusive, melhor coisa do mundo vai ser a gente deixar esse projeto tocando, né, enquanto a gente está observando. Então, ó, eu vou parar esse projeto aqui, eu vou entrar no YouTube Masterclass Responsividade, Final, e aqui eu vou dar aquele npx Light Server, ele vai rodar de novo, né, ele vai baixar o Light Server para mim, vai criar um mini servidor e vai ficar rodando na porta 3000. Se você tem o Node instalado, você faz isso, você vai ver que a mágica acontece muito legal, porque ele procura o index.html na pasta e já roda pra gente o index.html. Tá? Então tá tudo legal, não tem nada demais aqui, só vou fechar porque eu estou usando esse outro cara aqui, né? Esse Simple Web View. Beleza, então eu vou deixar esse navegador simples aqui e vou começar a avaliar com vocês as coisas. Então o header, eu posso então criar um novo arquivo aqui, _header.scss. Então agora eu vou tipo componentizar, né? Como se eu estivesse componentizando o meu estilo. Então eu vou pegar tudo que é header e vou jogar para dentro dele. Então quando eu tirar daqui, vai travar, né? Vou salvar, vai travar. O meu header ficou travado, mas aí eu coloco de volta aqui. Ainda não vai funcionar, tá ok? Porque eu preciso agora importar, né? Então @import header. Show, ponto e vírgula, né? Que isso aqui precisa mesmo. Pronto, voltou o meu header, tranquilo. Aí, para formatar, eu tenho essa opção aqui de Format Document, e por eu ter instalado aquele plugin antes, ele vem em formato SCSS. Se eu não tivesse o plugin instalado, ele não ia funcionar, tá bom? Então aqui eu tenho um fundo branco para quando tiver o hover aqui, né? Tenho as decorações de texto, tá? Tem algumas coisas que eu vou estar trabalhando depois. Isso aqui, com certeza, vai ser uma variável do tipo primary color. Com certeza vai ser, ainda não existe, daí deu um bug, né? Falou, olha, o que está acontecendo? Não tenho um primary color. Procurei e não achei. Pronto, agora você tem. Beleza? Então tá. Então o que eu posso fazer? Começar a alinhar, né? A gente já sabe que a gente pode começar o encadeamento. Então, tudo que for header, eu vou colocar encadeado aqui, beleza? Então, botei aqui, tiro daqui. Vou fechar um pouquinho, para que a gente possa focar aqui. Então, image dentro do header, nav UL também. Como eu não tenho nenhum nav sozinho, eu vou pegar só o L, porque é o L que está dentro do header. Ele já vai mostrar para mim, e eu, antes de salvar, eu vou mostrar para você, tá? O li está dentro do L, e o li A, o A também está dentro do li. Eu posso colocar aqui dentro, mas aí começa a ficar muito profundo, tá? Ao invés de colocar aí, o A está dentro do L também, né? Então eu posso deixar aqui, tá tudo certo. Vou deixar esse como o último nível. E agora o A hover.
Então, na verdade, esse será o último nível. E a hover. Legal? Posso tirar tudo daqui. Antes de eu salvar, eu quero que você dê uma avaliada comigo, o que é que a gente fez aqui, né, em termos de encadeamento, e quero que você avalie comigo como que vai ficar agora, quando eu salvar aquele ali, como que vai ficar esse header container, né, header image, header nav UL. Então você viu que eu tirei, por exemplo, o nav, você viu que eu deixei no header o li direto, ou melhor, o a, alguma coisa assim. Você vai ver na hora que eu salvar. Salvei. Tem um erro aqui que o primary color, undefined variable primary color, tá? Então, deixa eu ver de onde é que ele pegou que está undefined, porque aqui ele sobrescreveu, né? Deixa eu só ver de onde que ele está pegando aqui, linha 2 de header, linha 1 do main CSS. Então, provavelmente, pode ser pela ordem que eu deixei aqui, tá? Esse primary aqui, eu vou deixar aqui primeiro. Pronto. Beleza? Então você percebeu que a ordem de criação importa também. Ele é linear. Então eu preciso ter a variável para depois eu usar a variável. Estou usando dentro do import. Não dá, não rola eu deixar essa variável depois. Beleza? Ok, então se a gente avaliar, por fim, como que vai ficar isso daqui? Ó, header container, header image, header UL, né? O nav sumiu, o li eu deixei dentro do L e o A eu não deixei dentro do li, mas deixei assim. Então ele fez uma ideia diferente aqui, tudo bem? E deixou o restante todo abaixo. Ok, então em termos de header, tá ok, tá legal. Posso fechar aqui, posso voltar no main e dar uma olhada de novo no que eu tenho aqui das coisas. Então eu pegaria agora, antes de ir para o próximo, eu pegaria esse bloco aqui, que está no main, e vou chamar esse bloco de base. Então eu vou criar um novo arquivo, vou chamar ele, salvar já. E aqui, deixa eu só ver que isso aqui me atrapalha um pouquinho às vezes, que ele fica em cima de tudo. Então aqui, no CSS, eu vou colocar como underline base.scss. Vou jogar aqui, vai dar erro, né? Vai sumir algumas configurações do que a gente fez. Deixa eu ver. Não, porque eu não salvei, vou salvar, vai dar erro. Beleza, ó, ficou bem bugado aqui, né? Tá com espaço aqui e tudo mais. Porque eu preciso importar ele. E ele vem primeiro do header, antes do header. Então, base. E aqui no base, se eu quiser, eu posso colocar a variável. Tudo bem? Porque daí tá seguindo uma ordem perfeita aqui. Show? Formatar, né? Formatar é sempre legal. Format document. Beleza? Então é o seguinte, eu vou dar uma acelerada agora, porque tudo que eu vou fazer é separar em módulos. Cada um desses. Ó, então, button vai para um módulo, hero vai para um módulo, cards vai para um módulo. Tá? E todos eles vão seguir a mesma ideia de ser alinhado e tudo mais, para que a gente possa seguir e a sala não ficar muito extensa. Então, beleza, vou acelerar o vídeo um pouquinho. Prontinho. Então, nessa estratégia aqui, a gente tem um arquivo main SCSS que está simplesmente importando os módulos que eu separei. Tá legal? Os módulos eu separei, mas não apliquei toda a estratégia para cada um deles. Então, se eu vier aqui e abrir, por exemplo, o button, a gente não tem ele todo na estratégia de alinhamento, de alinhar e tudo mais, tá? Mas não tem problema não, é só vir arrumando isso daqui. O que eu quero focar com você são outras coisas, né? A gente tem bastante coisa para refazer aqui. Por exemplo, a cor de fundo, ele já está recebendo uma cor do primary. Então, primary color é uma coisa que eu tenho que vir arrumando aqui. Vamos dar uma olhada também no seguinte. Tem alguns padrões aqui que estão se repetindo, que eu posso já usar estratégias de, por exemplo, voltando aqui, eu posso usar estratégias de mixings, por exemplo, né? Então, qual que é a ideia de mixing que eu vou usar aqui? Eu vou procurar aqui uns carinhas que eu já tinha visto enquanto eu estava fazendo, que se repetem bastante, por exemplo, esses carinhas aqui, ó. Esses carinhas você vai ver que eles vão se repetir bastante. Width com 90%, max width 980 e margem alto. Tá? Vamos olhar o próximo, form. Ó, no form ele tem, só não tem um margem alto. Vamos ver no header. O header tem aqui também com o margem alto. Tá? Então, já sei que ele vai repetir mais vezes. Então, no main ou no base, aonde eu quiser fazer, vou fazer no base. Eu vou fazer um mixing aqui, tá? @ mixing. E o nome dele vai ser boundaries, que são os limites, né? Então, quais são os limites? Os limites, width 90%,
o max width de 980 pixels, tá? E aí tem o margem alto. Só que o margem alto não tem para todos. Não tem para todos. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável aqui chamada isAuto. Então se ele é alto ou não, e vou já deixar ele setado como false. Na real, eu acho que só um cara não recebe o alto. Então o alto será true. Ele vai começar como verdadeiro. Aí eu posso fazer um if aqui. If is alto. Você vai colocar um margem alto. Beleza? Esses são os boundaries, nada vai mudar por enquanto, mas eu posso usar agora os boundaries. Tá? E se eu não setar nenhum valor, automaticamente ele já vai injetar o alto, e se eu acabar usando um valor falso, é porque eu não quero o alto. Então vamos lá, vamos rever a partir do cards. Aqui eu preciso do alto também. Então se eu tirar aqui, vou olhar aqui o cards na hora que eu salvar, tá? Vou salvar agora. Olha como que ficou o cards. Tá? Ele tava grandão aqui, ele ficou bagunçado agora. Então eu vou chamar o boundaries, ou seja, @include boundaries. E aqui eu não preciso passar o true, porque esse daqui vem com margem alto, tranquilo. Então é só eu salvar. Pronto, voltou do jeito normal. Bacana? Então vamos ver o próximo que eu vou usar no form. Aqui, aqui por exemplo, não tem margem alto nesse form, tá? Que seria esse formulário aqui. Então se eu venho e tiro ele e salvo, olha lá, ele ficou todo esquisito. Então eu vou colocar include boundaries. E aqui eu não tenho margem alto, então eu passo um false aqui. Beleza, voltou ao normal. Deixa eu só copiar esse cara aqui para facilitar a gente agora. Próximo que eu posso olhar, que ele se repete, é aqui. E aqui ele tem sim um margem alto. Então já viu que a gente começa agora a reaproveitar código. Outro cara que sempre eu estou tendo, esse display flex aqui, ó. Sempre eu estou tendo ele. Então eu posso fazer uma ideia, só para a gente gastar um pouco aqui o conhecimento que a gente está aprendendo. Ao invés de eu fazer em mixing, eu vou fazer na ideia dele de um chamado de flex center. Tá? Display flex, align item center e flex justify content center. Isso aqui geralmente eu tenho muita repetição disso. E aonde eu tinha agora era nesse cara. Cadê ele? Nesse aqui. Tá? Então a única coisa que vai manter é esse cara aqui. O resto ele pode importar. Ou seja, fazendo com o extend, né? Flex center. Beleza? Então você vê que nada mudou. Então aonde eu encontrar esse agora, que eu vou encontrar com certeza, vou trompar com ele mais vezes, quer ver? Aqui. Então posso colocar ele aqui. Fiz a cópia, não era para fazer a cola desse cara aqui. Beleza? Deixa eu ver se eu encontro mais deles aqui. Então aqui ok. Esse aqui ok. Flex. Aqui tem um flex, mas ele não está pegando as outras coisas. É só um flex mesmo, então não precisa. Aqui também é só um flex com outras propriedades, não precisa. No bottom não preciso. No base também não preciso. A outra coisa que eu poderia estar mudando aqui nesse base também é criando outra coisa para cá, mas tudo bem, é só para a gente ir analisando, né? Isso aqui não é um trabalho de se fazer tudo de uma vez só, né? É bom a gente fazendo devagarinho. Mas o que eu quero te mostrar aqui, olha que legal. Por eu ter feito, então, o import, o extend, né? A herança. Então, olha só que interessante. Ele criou o cara e veio aninhando todos os que eu estou usando com ele, que foram esses dois. Aí ele passa lá o display flex e veja que com o display flex, por ser uma opção um pouco mais nova, vou assim dizer, né? Então em alguns navegadores ele precisa ser mais bem explícito para funcionar legal. Tá vendo? Ele tem um jeito diferente de se escrever para funcionar legal. Então ele pega isso e arruma pra gente, tá bom? Esse é o Flex Center. Tá? Então legal. Então é bom você ver a diferença do mixing, que ele está incluindo, injetando no local, enquanto o extend, a herança, ele está criando todo agrupado em outro momento aqui, tá bom? O que eu vou fazer é uma coisa muito legal para a gente poder mudar a cor inteira do site com função, tá? Porque eu ainda não apresentei função e agora então vai ser a hora de eu te apresentar uma função bem interessante para isso daqui. Então eu vou abrir o Base e vou criar aqui uma função. Como que eu crio funções aqui? Tá? É bem tranquilo também, não tem segredo. Função, eu escrevo @function e escrevo o nome da função, por exemplo, setTextDate.
color. O que eu quero fazer aqui? Vou passar uma variável color para dentro. O que eu quero fazer é o seguinte, dependendo como vai estar a cor de fundo, tá? Antes de eu continuar aqui, deixa eu comentar isso aqui e vamos partir para o seguinte. Você já viu também como que é o comentário no Sass, né? O comentário no Sass parece comentário de JavaScript, // funciona. A gente não precisa fazer o comentário igual do CSS. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou usar o primer color em toda a aparição do 715.9c1 que tiver. Então eu vou usar o Command Shift F ou Ctrl Shift F, acredito no Windows e Linux, e vou procurar o 715.9c1 aqui. No projeto inteiro, 715.9c1. Então isso aqui é uma busca do projeto inteiro. Então eu posso olhar, por exemplo, base, está no primer color, beleza. Esse color aqui tem que receber o text, o primer color, né? Próximo, vou salvar. Então próximo dele, vamos olhar esse cara aqui, primer color. Deixa eu ver se é o primer color normal. Esse aqui. Todos. O último eu acho que vai ser, esse aqui já foi. A responsividade ainda não estou importando, né? Então deixa ela aqui quietinha. Então beleza, esse aqui é o main CSS, já é o compilado, então eu não tenho que trocar nada aqui. Então o que eu estou fazendo? Por que você está fazendo isso, Maicão? Estou fazendo isso para que eu possa vir mudar agora no Base. Tá? Deixa eu fechar essa janela. No Base aqui eu quero mudar a cor, tá? Me deu na telha, o meu cliente pediu, não sei, para mudar de cor no site. E ele pediu para mudar para uma cor assim, clarinha. Tá? Vou salvar. E aí o site mudou as cores, né? O que ficou foi a cor de... Aqui no caso... Mudou tudo. Só tá aqui as imagens, né? Só estão as imagens. Só que... sobrou esse cara aqui também, que eu não sei de onde que ele tá vindo. Tá, lembrei. Esse cara aqui tem a ver com a responsividade. Então beleza, eu dei uma boa procurada aqui, demorei um tempão para lembrar que na verdade ele é o cara da responsividade, né? Então o que eu vou fazer? Ao invés de eu deixar então essa responsividade aqui, eu já vou tirar ela daqui do index, tá? Então deixa eu só fechar esse cara aqui. Então ela que estava aqui, esse cara aqui, nessa responsividade eu vou tirar ele daqui. Se eu salvar agora vai sumir a ideia que eu tinha de responsividade, beleza? Então o menu já ficou todo esquisito. A gente já vai dar continuidade, tá? Só vou puxar o responsividade aqui para dentro e chamá-lo, então vou mover, e chamá-lo de responsive SCSS, deixando aqui o underline, para que eu importe ele então no nosso base, no nosso main, aqui no main. Então vou importar o responsive. Se eu salvar, já vai mudar, vai voltar, né, o menu do jeito que eu queria. E no responsive, eu vou mudar aqui, tenho aqui o 915, como é que é? 715.9c1. 715.9c1, primary color, beleza? Então aqui eu posso colocar o primary color também. Beleza, agora sim, se eu abrir, ele vai estar todo com a cor. Então o que eu quero fazer? Quando tiver uma cor muito clarinha, tá? Eu quero que ele fique com o texto, as cores de texto, que elas fiquem escurinhas, tá? Para ter um significado melhor. Então o que eu vou fazer? É através dessa função setTextColor que eu vou fazer isso. Então o que eu posso fazer aqui? Eu primeiro vou ver se. Então if. Aí aquele lightness, eu tenho essa opção, essa funcionalidade lightness. Se o lightness do color me retornar um valor acima de 70, ou seja, ele está bem clarinho mesmo, supondo que esse 70 aqui está indo de 1 até 100. Então ele está bem clarinho, né? Então ele vai me retornar return um texto escuro aqui, ó, texto de valor 3333. Se não, que é o else, ele vai fazer um return de um texto branco, tá? Então esse cara aqui, vou até pegar ele assim, esse cara está me retornando ou preto ou branco, tá? Então isso vai depender da cor que eu estou passando aqui para dentro, que é, com certeza, você já vai saber, é esse primary color aqui. Então olha como que eu vou fazer a mudança dele. Agora eu preciso achar os lugares que tem texto e os textos estão dessas cores aí. Então botões, por exemplo, tem o texto aqui, ó, branco. Então esse color eu vou usar como setColor e aqui eu pego o primary color, ok? Então eu já vou até copiar essa linha inteira, porque agora eu vou procurar todos os textos que estão brancos. Ó, já vou salvar aqui para você ver, ó, o texto já ficou, no botão já ficou escuro. Ó, no botão já ficou escuro. Beleza? Ele já entendeu que a cor de fundo está muito clarinha. Então isso é uma das vantagens
do SaaS, que é bem legal, né? Então esse texto aqui, text medium, eu vou colocar aqui, mas eu acho que ele vai mudar, deixa eu ver qual, esse daqui, do meio. Perfeito. Vamos procurar próximo, textinho branco. No formulário, deixa eu ver se tem. O formulário tá legal. Agora vai ser do menu, né? Eu acho que vai ser aqui na responsividade. Na responsividade temos o menu. Vamos procurar. Talvez não aqui. Background color, tudo bem. É o background desse daqui. Então aí mantém, esse daqui tá certo. Nada muda. Esse main também não. Hero. No. Header. Maybe. Aqui. A cor do header. Cor do texto. Então eu salvei. Então quando eu abrir aqui agora, eu vou ter o texto escurinho. Legal? Aí vale a pena a gente pensar em como mudar isso aqui, tá? Vou deixar até como desafio para você mudar isso aqui. Também acredito que dá para mudar a logomarca. Se eu tivesse uma logomarca escura, eu não tenho. Daria para mudar as imagens, pegando a mesma ideia da função, tá? Pegando essa mesma lógica que eu passei para vocês da função. Tem outra coisa, eu vou usar outra função para fazer esse botão aqui, tá? Que eu lembro, então eu vou fazer uma busca geral, eu lembro que eu usei isso daí, o filter, aqui, brightness. Tá? E o filter brightness, ele tem um detalhe, ele não funciona em todos os navegadores, tá? Então ele ainda tá em experimental e tudo mais, eu tenho como mudar isso. Então, essa cor aqui do background, se eu salvar aqui ele vai ficar igual, vai sumir, ó. Vai dar uma sumida, beleza? Aqui eu passo um lighting, passando aqui o text color, ou primary color, né? Já confundi os nomes. Primary color. E o amount dele será de 10, por exemplo. 20, vai. Ficou muito claro. Pode ser 10. Então, ele puxa mais para uma ideia mais clara. Tá ok? Ou podia usar o darken para puxar uma ideia mais escura. Aí fica muito do meu gosto, né? Do que eu quero fazer aqui. Beleza? Então, caso agora o cliente venha e fale, cara, muda para mim a cor do meu site, eu não quero mais essa cor aí. Eu quero que você faça uma cor aí, sei lá, verde. Vamos pensar verde? Faz uma cor aí verde para mim e vou salvar. Então ele, de uma maneira inteligente, ele vem alterando as fontes também, tá? Claro que daí tem que trabalhar melhor esses roxos com verde, eu não sei se fica muito interessante, eu acho que o roxo é o mais indicado para isso mesmo. Não é o 715.9c1, mas ainda assim é um roxo. Beleza? Então é isso aí, gente. Deixa eu ver, vamos só recapitular juntos. Agora vou fazer o arquivo ficar menor. Claro que eu não apliquei tudo para essa refatoração. Como eu falei, seria um vídeo muito grande. Mas nós vimos vagarosamente cada uma das coisas que a gente tem no SaaS. Vimos aí toda a ideia de compilação e tudo. Agora eu vou habilitar lá nas minhas opções, tá? Nas minhas preferências do Visual Studio Code. Eu vou habilitar esse cara aqui de Expanded, que a gente começou já como... já esqueci o nome, Compressed, né? Então ele estava expanded, botei para compressed. Agora se a gente ficar de olho aqui, quando eu salvar algum CSS, qualquer alteração que eu fizer e salvar, pronto, ele pegou e deixou tudo bem compacto para mim. E isso aqui vai ser muito bom para o meu sistema, né? Para o meu site, para alguma coisa que eu estiver usando para usar de uma maneira mais rápida, né? O carregamento de CSS ficar um pouco mais rápido. Bacana? Então é isso. Essa foi a aula de... Deixa eu voltar aqui para a gente ver o que a gente fez. Então essa foi a aula onde a gente componentizou tudo com CSS, com SAS, né? E usamos a ideia de módulos aqui. Tem várias ideias que você pode trabalhar, tá? Você pode mudar, você pode criar só variáveis, só mixins, só functions. Fica muito ao seu critério. Quanto mais você usar, melhor vai ser para você entender onde, como e o que é melhor aplicar. Bacana? Então... se eu voltar aqui agora, nesse arquivo que eu vou deixar disponível para vocês, né, dar uma revisada, darem uma olhada, eu deixei também uma ideia de Next Level. Next Level é você ler a documentação do SaaS para você ver mais opções. Tem uma ideia no Free Code Camp para você fazer uns testes, né, do que é que você está aprendendo do SaaS. E também aqui alguns vídeos que eu acho legal. Por exemplo, um vídeo do nosso amigo Clayton, aqui da Rocket City, onde ele vai fazer a recapitulação de tudo isso que eu apresentei para vocês de uma maneira bem curta. Também dos nossos amigos lá do Código Fonte TV, que eles também fazem de uma maneira bem compacta para relembrar o que é o SaaS, né? É bom você assistir esses daqui para servir como recapitulação desse vídeo, tá? E esse daqui, uma ideia um pouquinho mais avançada, que eu também usei como referência,
tá bom? É da gringa, mas vale a pena. Vai estar tudo disponível aqui para vocês. Bacana? Então, CSS com superpoderes a partir do uso do SAS. Eu espero que tenha feito sentido para você. Agora se desafie a pegar um projeto aí e fazê-lo em SAS e continuar usando o SAS, que eu acredito que isso vai te ajudar muito na sua produtividade. Um grande abraço, um abração no Ecão e até mais. Tchau, tchau.